Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Pod Crente do programa O Pai Tá na Casa. Sejam bem-vindos, eu sou o pastor Josué Filho e hoje nós estamos aqui com o casal Sabrina e Alexandre, que vão trazer informações que vão ser relevantes para a tua vida. Então hoje nós estamos aqui começando esse Pod Crente e eu quero deixar, a Sabrina e o Alexandre são amigos que eu tenho no coração, mas você que está nos assistindo aí de outras cidades, de outro estado, você que está em outro continente, ainda não se inscreveu no canal, você tá atrasado. Se inscreve no canal logo aí. Vai, para um pouquinho aí. Dá um segundo pra você se inscrever. Vai aí, nesse botãozinho aí, se inscreve. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque no próximo Pod Crente o YouTube já vai te avisar. E principalmente, compartilha esse vídeo com alguém que você conheça, porque a mensagem de hoje está forte. Então, eu no teu lugar não perdia não, Vaso. Não perde não. E só para você ter uma ideia, eu quero deixar o casal se apresentar para que você saiba o nível do Pod Crente de hoje. Só para você entender. Sabrina, Alexandre, grandes amigos. Apresentem-se aí para os nossos seguidores, falem quem são vocês, um pouco da história de vocês. Fiquem à vontade para falar o que vocês sentirem desejo aqui nesse momento. Eu sou Sabrina, casada com Alexandre Entreelli, nós somos a família Entreelli. Nós nos conhecemos há 26 anos atrás, construímos uma família linda, temos 3 filhos e agora 4, né? Porque a Nora virou filha. Né? Nosso filho mais velho tem 23 anos, casou agora, né? Tem um aninho agora. Tem o Brandon e tem o Bernardo. Somos, né, pais de 3 meninos e agora uma menina, que é essa nora linda que a gente tem, que é a Amanda. Meu Deus do céu, que legal. Quantos anos de casado mesmo? 26 anos, agora em novembro, 27 anos. 26 anos de casado. Gente, olha... Hoje em dia, 26 anos de casado é quase Guinness, né? Hoje, 26 anos de casado já dá para ter um Guinness de casamento com 26 anos, porque tá raro, hein? É verdade. Tá difícil, hein? É verdade. É verdade. Vocês com 26 anos. E aí, Alexandre, como é que tá? Conta aí um pouquinho de você, quem é você? Fala aí. O Alexandre da Sabrina. O Alexandre da Sabrina. Eu costumo dizer que ela é ela é uma vitoriosa campeã. Me aturar 26 anos não é fácil. Não é fácil, não? Não. É porque ela é uma mulher de oração. Ela é uma mulher de oração e a gente, como marido, depende muito das orações da esposa. E tem muita história. Tem história de que quase que eu morri. Eu só não morri porque ela estava de joelho lá, clamando pela minha vida. Meu Deus. Né? Várias caiu de avião. É mesmo? Porque eu fiz o curso de piloto de avião e aí eu já estava terminando já. Ah, eu pensei que ela caiu de avião, tipo, caiu de paraquedas. Não, paraquedas não. Caí de avião mesmo. É mesmo? Pilotando. E aí eu estava fazendo o teste final com o instrutor e aí quando eu estava lá 1.500 pés mais ou menos, o motor parou e daqui a pouco eu olhei para o instrutor olhou para mim e falei, meu Deus, vou morrer. E era um silêncio assim absurdo, eu não escutar nada. Quando o instrutor se ligou, que ele falou, Alexandre, pega o checklist, faz o procedimento de emergência e eu cuido aqui do manejo aqui do avião. Eu já peguei o checklist, fiz, né? Quando eu olhei para baixo, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E nisso ela estava em casa, né? E quando eu cheguei em casa, eu falei para ela, só não morri. Ela, por quê? Foi que hora? Foi tal hora. Aonde que foi? Foi em tal lugar. E ela falou, nessa hora Deus tocou em mim, eu estava incomodado. E eu fui, ajoelhei, orei, só vinha você na minha mente. E quando eu cheguei em casa, eu estava assim, meu Deus, se não fosse você, eu teria morrido. Foi a primeira vez que eu intercedi.
Eu era nova convertida, isso tem já provavelmente 26 anos, porque foi bem no início do nosso casamento. Eu era muito nova convertida, eu não sabia nada, porque eu vim do budismo, né? Eu tive um encontro sobrenatural com Jesus. E nesse dia, nessa época, a gente trabalhava com horários contrários, a gente não estava no Brasil, a gente estava nos Estados Unidos. E aí ele trabalhava, né, de dia e eu trabalhava à noite. Então ele saía e eu ia dormir. E ele foi fazer, eu não me lembro exatamente o que foi, né? Se foi prova, se foi... Foi o meu cheque final para piloto comercial. E aí eu já estava deitada para dormir, já estava assim mesmo, de repente eu acordei e dentro de mim só vinha uma frase: sangue de Jesus tem poder. Era só isso que eu falava. Sangue de Jesus tem poder. Eu me ajoelhei e eu só clamava o sangue de Jesus, sem saber do que eu estava falando. Era algo do Espírito Santo mesmo. E eu não sabia, ele estava caindo de avião. E aí quando veio polícia, ambulância, bombeiro e tal, aí falaram assim, olha, não sei se o cara era crente ou não, né, mas o bombeiro falou, vocês agradeçam a Deus, porque vocês nasceram de novo. Que era para vocês terem morrido lá em cima, que o motor ia explodir aqui, estou em combustão. Meu Deus. Essa é nova para mim. Então, essa na lista dos testemunhos eu não conhecia, não. Quando ele chegou em casa, que eu olhei para ele, que ele tava ele não tinha cor. Ele não tinha cor. E eu falei, o que aconteceu? E ele falou, você não vai acreditar, o cara de avião. Eu não estava preocupada. Eu queria saber, que hora foi? Eu era muito novinha, né? E aí eu falei, que hora foi? E ele falou, você acredita que eu ajoelhei para orar? E ele foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Era para ter. E quando o avião ia caindo, tinha um lago. Eu falei, nós vamos entrar de bico nesse lago. Como é que o avião ficou? Eu lembro de alguma coisa. É porque o avião, ele é um bimotor, não era turbinado, mas era um bimotor potente. Só que quando a gente decolou, ele já estava com o problema, que eu escutei um barulho. Mas a gente foi assim mesmo. Quando eu estava fazendo as manobras lá em cima, que eu fiz o toque arremetida, 3 vezes. Na terceira vez, o instrutor falou, faz o toque arremetida, sobe, recolhe o trem de pouso, depois pousa, acabou o teste. Só que quando eu fiz o toque arremetida, que eu subi, que eu recolhi o trem de pouso, eu começou a chacoalhar no relógio. Aí o motor, pum, parou. Aí deu um estouro. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Mas veio um silêncio tão grande como um silêncio que estava até incomodando. Eu olhava para o lado assim e falei, não escutava nada. Só quando ele começou a cair é que deu aquela barriga assim, o instrutor falou, deixa comigo, só faz o procedimento de emergência, que é o checklist. É de perder o fôlego só de ouvir, né? É só o início. Só de ouvir já perde o fôlego, imagina estar aí dentro. Mas foi incrível. Deus é tremendo. E tem outros também, né? Outros. Nossa vida é um testemunho. Muita coisa. Coisa linda. Já começamos nos ares. É isso aí, meu Deus. Já avisa que o pó de crente está forte hoje. O homem caiu de avião e Deus deu livramento. Já começamos no sobrenatural aqui no negócio. E igreja, né? Vocês estão em qual igreja? Fala aí para os nossos seguidores aí, pessoal que está nos assistindo lá na Europa, a turma que está na África, na Ásia, está lá assistindo, né? E aqui no Rio, Maricá também, né? Você está ligado aqui, já até se inscreveu. Não deixe de se inscrever no canal. Vocês são de qual igreja, né? Como é que é o trabalho de vocês lá? Conta para os nossos seguidores aí. Nós somos na Nova Vida, né? De Maricá. Lá na Nova Vida a gente serve a Jesus em 2 ministérios, que é Casa de Paz. Nós somos líderes da Casa de Paz e é fantástico isso que a gente faz, sabe? É um privilégio mesmo, né? A gente foi privilegiado, né? Com esse chamamento mesmo do Senhor, né? Para nossa vida, porque o Casa de Paz ele trouxe muitas mudanças na nossa casa, né? No nosso convívio, na nossa forma de estudar a palavra, de amar o próximo, e a gente entra na casa das pessoas, né? E a gente lidera uma equipe, e é uma das coisas que a gente aprendeu mesmo com o Senhor, que o líder, no caso ali da liderança do Casa de Paz, o que a gente entende?
A gente lidera uma equipe. Então, o que o Senhor nos deu foi essa equipe. Não foi o Casa de Paz. Foi essa equipe. Então, a gente cuida dessa equipe. E aí, essa equipe vai para as casas. Nós também vamos até as casas também. Mas essa equipe vai às casas. Nós, como líderes, a gente nunca está preocupado com o resultado. O resultado a gente entrega ao Senhor. Sim. Nós estamos preocupados com o liderado. Aquele que a gente cuida, né? Que a gente faz reuniões, que a gente estuda a palavra, quando o Senhor traz uma revelação. A primeira coisa que a gente faz é juntar essa equipe e expor para essa equipe aquilo que Deus está fazendo, né? Está falando com a gente. Eu me lembro que uma das coisas que marcou muito, né? Marcou muito a gente como liderança de Casa de Paz foi o dia que o Senhor falou com a gente que se nós estivermos servindo a igreja e se a gente inverter os 2 mandamentos, foi algo que foi muito forte pra gente, já que Deus falou isso com a gente. Porque Jesus, ele falou o quê? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Lá depois de mão ainda aperta um pouco, ele fala o quê? Amai ao próximo como Jesus amou a igreja. Sim. Então nós temos esses 2 pilares, né, de mandamento para que a gente cumpra toda a lei. E aí, só que quando o Senhor estava falando com a gente, ele falou nitidamente para mim, faz a cruz, porque isso tem a ver com a cruz. E aí eu desenhei a cruz diante de mim e coloquei os 2 mandamentos. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como Jesus amou a igreja. E aí ele falou assim, nunca inverta. O que seria isso? O que ele estava falando isso com a gente? Não adianta você servir uma igreja se você não está comigo. Eita. Se você não fala comigo. Se você de manhã, se você não me busca. Se você não ouve a palavra. E ouvir a palavra é ouvir a voz dele lendo a Bíblia. Uau. Então, se você inverter, e aí o mais terrível, pastor, foi quando ele falou assim, levanta, inverte, e a cruz ficou de cabeça para baixo. E quando eu vi aquela cruz de cabeça para baixo, eu cheguei a me assustar. Eu falei, isso aí não é um simbolismo cristão, isso é um simbolismo do inimigo, que é uma cruz de cabeça para baixo. Sim. E aí ele falou, nunca inverta. Porque você, amando a mim acima de todas as coisas, você só vai conseguir amar o próximo como Jesus amou a igreja quando você sentir a dor daquela pessoa. Não é sobre a sua dor, é sobre a dor do outro. É sobre se colocar no lugar, na cruz, como Jesus fez. Porque algumas pessoas entendem este versículo como que Jesus morreu por nós. Não é sobre isso. É porque ele se colocou no nosso lugar. Ele sentiu aquilo que nós iríamos sentir, a ira de Deus sobre ele. Então foi exatamente nesse momento que a gente entendeu que a gente estava cuidando do liderado. Mas antes de cuidar do liderado, a gente precisava conhecer Deus profundamente. Conhecer o Pai profundamente. E aí a gente tem uma frase, que é uma frase que a nossa nora mesmo falou lá em casa, que ela falou assim, sogra, se a gente deixa um dia de fazer um devocional, de praticar uma disciplina espiritual, esse dia foi inútil. Completamente inútil. Uau. Então, o Casa de Paz, ele fez isso, né, na nossa casa, e a gente entendeu o que o Senhor estava chamando a gente para fazer. A gente já viveu experiências que muito pessoais das pessoas, mas nós já vivemos coisas incríveis. Sonhos, Deus revelando em sonhos, né? Do que a pessoa servia, qual Deus que aquela pessoa servia. A gente está num agora, né? A gente está num Casa de Paz agora, que a gente entrou na casa, isso não dá pra gente falar, a gente entrou na casa, e aí quando nós entramos, fomos nós 2 nesse caso, e aí nós entramos, a gente achou tudo normal, tudo muito natural, uma atmosfera, paz, né? Sentamos falando que, nossa, que paz, mas tudo o Senhor fala. Cada detalhe dessa casa, Deus fala sempre. E aí ele, nossa, paz, que paz, que paz, sentamos. Aí ele falou assim, ó, eu vou orar e você termina. Eu falei, tá bom. Aí ele foi, orou. Quando a gente, é impressionante, é como se a gente acionasse um botão no mundo espiritual. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Meu Deus. Ele começou a orar. Quando ele começou a orar, tudo mudou. Eu finalizei. Por fim, eu olhei pra ele e falei, o que tá aqui? O que
Ela chegou até a levantar. Falei, vamos levantar. Peraí. Gente, o que é essa casa? Ele viu 2 vultos andando. Era assim, era esse nível. Aí fomos embora, né? Aí ele ainda falou assim, o que nos espera nessa casa? Meu Deus, o que o Senhor vai fazer nessa casa? Aí ele teve um sonho. Foi. Um sonho. E o sonho foi o seguinte, lógico, né? Deus me revelou que tinham 2 pessoas e essa pessoa que estava fazendo a casa de paz estava no meio. Mas tinha 2 pessoas vestidas de preto do lado dela. Do lado dessa pessoa. Aí eu ficava assim, quem são? E veio à mente 2 pessoas de idade, né? Idosas, vestidas de preto. Aí eu acordei, só que eu acordei no sonho, comecei a chorar. E essa pessoa queria botar a mão aqui em meu ombro para orar por mim. Tudo um sonho. Tudo um sonho. E só que eu me rejeitei e comecei a chorar no sonho. Aí daqui a pouco eu levantei. Quando eu levantei, a primeira coisa que eu passei, a mão estava cheio de lágrimas. Aí eu sentei na beira da cama e falei, meu Deus, que sonho é esse? E ela lá dormindo. Aí só que vieram 2 palavras na minha mente. Que vieram sussurrando, 2 palavras. Não é ruim, é bom. Não é ruim, é bom. Não é ruim, é bom. Falou mais ou menos 2, 3 vezes. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí de manhã, tomando café, eu falei pra ela, tive esse sonho assim, assim. Ela já detectou. Né? Porque ele falou uma frase. Porque não cabe falar aqui. Mas ele falou uma frase. Quando ele falou uma frase, falou um nome. Esse nome não me é estranho. Não me é estranho esse nome. Enfim, ficamos com esse sonho. A gente bem achando que era com a gente. Falei, que negócio muito caro. Ela já falou assim, tem que jejuar, tem que falar mais. Botando o nome de preto, botando a mão em você. E aí, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, não lembro. Não, na mesma semana. Na mesma semana a gente foi para fazer essa casa de paz. Aí voltamos na casa de paz. E aí conversando com essa pessoa, aí a gente começou a ficar falando sobre Deus você. deu uma direção, né? Fala sobre você. Deus falou pra gente assim, pergunta a eles a história de vida deles espiritual. Então a gente saiu da apostila, aí o Senhor deu a direção. Fala para eles contarem a história espiritual da vida deles. Não é contar sobre a vida pessoal, emocional, nada disso. Então cada um contou. E na fala dos 2, quando contaram as histórias deles, por onde eles andaram, os caminhos que eles caminharam, até chegar hoje, né, realmente lá na nossa igreja. E os 2 serviram a outros deuses. Sim. E esses outros deuses eram exatamente o que estava no sonho. No sonho do Alexandre. No sonho do Alexandre. Meu Deus. O que mais impressionou a gente, que no finalzinho, acabando Casa de Paz, a pessoa vira e fala assim, mas eles não eram ruins, eram bons. Falou 3 vezes. Eles Desse eram bons. Aí a gente identificou. Eu falei, catuquei ela assim, eu falei, tá aí, Olha aí, tá aí, você falou que não era ruim, não, era bom. No sonho. Não era ruim, era bom. Não era e a gente conseguiu entender que a nossa luta não era contra aquelas pessoas, porque na verdade existia alguma coisa ali que ainda precisava, né, trazer para a luz, para que eles pudessem realmente ser totalmente livres de algumas coisas que por algum motivo, porque a palavra diz que o pecado não confessado, né, adoece os ossos. Sim. Inclusive, olha que lembrança, inclusive, nesse dia nós oramos. Aí nós fizemos uma oração totalmente diferente do que a gente estava achando que era muita paz na casa. Fizemos uma oração muito diferente e quando nós saímos dali, a pessoa mandou uma mensagem pra gente dizendo que estava há meses com muitas dores no corpo. E que quando nós saímos da casa, a pessoa falou, impressionante, acabou toda a dor. Não conseguia baixar, não conseguia nada. Amarrar o sapato. Só que aí a gente precisa ter um cuidado, a gente que sabe, né, que o Espírito Santo é muito precioso e sensível, a gente precisa ter muito cuidado com as falas, porque tudo que você fala, né, ela aciona o céu reage à sua fala. Sim. E aí teve uma fala, né, falou assim, vocês saíram daqui
E eu fiquei bom depois daquela oração. E aí a gente falou assim, não foi a gente que saiu. Não foi a gente que saiu. Foi outras coisas que saíram daí. Exatamente. Ele queria trazer a glória pra gente, como se a gente tivesse feito alguma coisa extraordinária. E não foi a gente sabe que é o Espírito Santo que comanda tudo. E aí a gente falou, não foi a gente. Tem pessoas que procuram a gente pra conversar. Teve também outro caso também, que um irmão também veio procurar a gente. O irmão já é da igreja, já tem uma experiência, mas estava passando por certos problemas aí. E aí ele queria uma pessoa para conversar. Ele falou que, Alexandre, veio você na minha mente. Deus falou na minha mente. 6 horas da manhã. Que eu estava quase jogando a toalha, que eu já estava falei, meu Deus, o que eu posso te ajudar? Aí ele falou, só quero conversar. Tá bom, vem. Aí ela saiu, a gente tomou um café lá em casa mesmo. Ele explicando, eu falei assim, meu filho, olha só, você tem tudo. Você é um cara experiente. Só falta assim você ativar o que você tem. Deus, você tem o Espírito Santo. Basta você ter fé, basta você acreditar. Você é advogado? Então, cara, exerça isso. Você tem toda a ferramenta. Não, porque eu já mandei currículo, que eu já fiz concurso público, que eu já fiz isso, aquilo, outro. Eu falei, tá, e aí? Cara, ora, faz um jejum de um dia, meio-dia, se não aguentar. Consagra a Deus, busca o Senhor e Ele vai falar com você. E quando ele fala para dentro, ele fala meio assim. Eu falei, eu tô conversando com você aqui já meia hora, 40 minutos, eu quase não tô entendendo o que você tá falando, você tem que falar para fora. As pessoas têm que ouvir a sua voz. Sim. As pessoas têm que te ver. Aí ele começou a ficar assim, acabou aquela conversa ali, ele foi embora e ele ia pregar numa igreja na mesma semana. E aí a gente conversou, a gente orou, tá? No final de tudo, nós estávamos na igreja, ele veio me procurar, ele e a esposa dele. Alexandre, depois daquele papo que a gente teve, que você falou que eu tinha que falar, que as pessoas tinham que me ouvir, que o Espírito Santo queria me usar, porque isso, aquilo, eu fiz exatamente isso e o culto foi assim. Aí a esposa dele veio batendo no meu ombro e disse, eu falei, opa, pode parar. Eu apenas fui um instrumento. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Eu estava ali pedindo ao Espírito Santo que me desse sabedoria para eu conversar com você. Porque de mim não sai nada se eu te der um conselho meu. Mas como o Espírito Santo ali, ele me guiou, ele me deu a palavra certa e você deu ouvido, você acreditou, então dê toda a glória a ele. É ele, verdade, é ele que vai. É muito bom quando as pessoas ouvem o conselho e seguem. Sim, obedece. Porque hoje em dia tem muita gente querendo falar, mas não quer seguir o que você tem a dizer. As pessoas querem o sucesso dos outros, mas não querem o processo. Exatamente. Não querem passar ali pela... É muito bom quando você vê que Deus te direciona de alguma forma que você às vezes nem... Tem horas que eu estou aconselhando alguém que eu falo assim, eu não sei nem o que eu vou dizer. Sim. O que eu vou dizer diante disso? E de repente você fala alguma coisa e a pessoa segue aquilo que você falou e que foi o Espírito Santo, porque você não tinha a menor capacidade para dar um conselho como aquele. A pessoa segue e dá certo, né? E depois ela vem com um testemunho assim, isso é muito legal. Glória a Deus. E sabe o que é tremendo, pastor? Porque você é consciente de que você não tinha capacidade. Então, você não acha que é injusto quando a gente pega a glória? Você está entendendo como o inimigo ele vai estar sempre fazendo a mesma coisa. Ele não tem capacidade de criar nada. Então, é a fala realmente do meu marido que ele fala, o inimigo, ele nunca faz nada novo, ele faz de novo. Então, se você tem a consciência de que de você, plenamente, só você, não vai sair nada, que é o Senhor que te capacita, que vem dele, a gente precisa dar a glória a quem é devido. Sim. E o inimigo, ele quer que você tome a glória, que a gente tome a glória para si, sabe? E é só isso que ele precisa, para te dar uma rasteira. Então a gente tem essa consciência de que de nós mesmos não sai nada, a gente precisa transbordar do Senhor. Para transbordar, eu preciso me encher dele. Com certeza. Então a gente entende isso é algo muito vivo em nós. Que a gente transborda daquilo que o Senhor, daquilo que a gente está buscando dele. Meu Deus. Transborda daquilo. E o que não falta por aí são pessoas precisando de paz. Sim. Meu Deus.
Quando você fala casa de paz, Sim. Tanto que Jesus vai dizer, né? Se você chegar numa casa, né, que a paz esteja nesse lar, Isso aí é louco, e havendo alguém de paz, né, a paz permanecerá ali. E se não houver, ela volta para você. Volta para você. Então, é um tempo onde, infelizmente, muitas vezes a gente chega, libera a paz e a paz volta para a gente. Não é com alegria que a gente diz isso, porque bom seria que a paz permanecesse ali. Em todo lugar que a gente chegasse, toda casa que a gente entrasse, tivesse ali gente de paz para permanecer, para que a paz de Deus pudesse permanecer naquele lugar. E hoje em dia, infelizmente, o que a gente tem visto são muitas casas que não tem gente de paz. As pessoas precisam muito e às vezes não querem seguir o conselho, né? Você dá um conselho, o conselho é como na mão. Um conselho simples, vai lá no rio, mergulha 7 vezes e você, não, isso aí não vai dar certo. Não, faz uma oração aí, só isso não vai resolver. Eu vou orar, não, só você orar não é. Então, pede a Deus, já pedi, já fiz. São conselhos simples que às vezes você dá, fala e as pessoas não querem seguir. Mas me contem uma coisa, vocês também têm uma fábrica de sorvete, que eu estou sabendo aí. Uma fábrica de sorvete e que deve ter nessa fábrica de sorvete algumas histórias interessantes da gente cavar aí. Muitas histórias. Como é que é o nome do sorvete lá, da fábrica? Nossa marca chama Satrelli Frozen. O negócio é exportante. É outro nível. Então, a Satrelli Frozen, ela nasceu e foi Deus realmente quem nos deu. Existe na vida do cristão, né? A gente sabe que a palavra diz que as bênçãos elas correm atrás dos obedientes, né? Então existe uma história muito profunda mesmo da Satrelli. Na época, tem 13 anos atrás, né? Tem 13 anos atrás. Alexandre estava piloto, né? Ele era piloto de avião de uma empresa. E a gente tinha uma situação financeira muito, muito estável, né? Foi quando a gente chegou em Maricá. E eu tive um sonho. Mas quando a gente para analisar, não tinha por que eu ter aquele sonho, porque a gente estava com uma vida estabilizada. Mas eu tive um sonho com uma receita, mas eu não sabia o que era. Quando acordei, eu tinha os códigos e os... Eu me lembro que eu escrevi, vamos supor, eu tinha uma letra e tinha a grama. Era uma receita, mas eu não sabia o que era. Mas eu acordei e escrevi aquilo. A gente estava procurando 14 anos isso. Não, tem 14, porque o Bernardo tem 14 anos. Então tem 14 anos. E aí a gente era muito novo em Maricá, a gente estava procurando uma igreja para congregar em Maricá. E aí a gente visitou algumas igrejas. Nisso eu visitei uma congregação. Quando eu cheguei nessa congregação, né, teve não era uma congregação, era um ponto de consagração, eu não sei, não lembro o nome. Ponto de pregação, que era tipo hoje que se chamam PG, GC, né? Era uma célula. Sim, era uma célula. E aí, nisso, na hora do final, olha como que Deus age na vida daqueles que realmente se relacionam com Ele, que tem intimidade. Deus fala o tempo inteiro. Eu brinco, sempre brinquei e falo que todo intercessor é um agente do FBI, no mundo espiritual. Porque tem informações privilegiadas. Sim. Tem. Quem se relaciona com o Espírito Santo tem informação privilegiada, porque ele já sabe todos os nossos dias. Então, ele te antecipa. Exato. Ainda estou nesse... Mas olha só, a gente estava muito bem, graças a Deus. Tive esse sonho, escrevi o sonho, fui para essa célula. Cheguei lá, uma irmãzinha começou a orar, resolveu ir em mim e orou. Começou a orar por mim. Quando ela começou a orar por mim, ela falou assim: minha irmã, eu vejo as suas mãos saindo um negócio preto. Só que ela achou que era ruim. Ela ficou assustada para entregar aquilo, né? Tá caindo um negócio preto da sua mão, mas quando ele cai, ele vira um diamante. Na hora o Espírito Santo falou para mim: açaí. Eita Jesus! Quando ele falou açaí, eu lembrei da receita. Eu
eu falei... Fez sentido. Fez sentido. Fez sentido. O profeta fez o quê? Veio aqui e confirmou. Ele não me deu destino. Ele confirmou aquilo que Deus já estava falando comigo. Sim. Ok. Aí tu acha que acabou? Não acabou. Um outro irmão orando me entregou outra coisa. E falou pra mim assim, irmã, eu vejo seu marido subindo num balão. Pensa naqueles balão, mas ele sobe muito alto. Mas de repente, irmã, aquele balão fura e ele cai. De novo. Não caiu na vez nacional. E Meu aí, Deus. o rapaz... E aí, esse eu não entendi. E aí a gente precisa de maturidade, porque eu poderia repreendo, a gente não, eu não entendi, mas ouvi aquilo. É como Maria, né? Guardou no coração. Ouvi aquilo e fiquei com aquilo, passou. O que aconteceu? Eu comecei a fazer a receita de açaí. E de verdade, quando a gente comia, a gente falava, gente, então, as pessoas hoje, quando comem açaí, falam assim, mas por que eu sou diferente? Eu falo, porque é mamar. Porque foi ele que mandou. Meu Deus. Isso não parte de mim. Isso não é nosso. Isso tem propósito. Enfim, então, a Satrera, ela nasceu assim, através de um sonho que Deus deu. E aí, como que a gente sabe que foi realmente o Senhor? Por que isso é tão claro pra gente? Porque nessa época, a empresa que a Alexandre trabalhava foi vendida. E a empresa mandou todo mundo embora. Meu Deus. Aquilo que era um sonho, que pra mim, na época, era um capricho, porque eu também nunca parei de trabalhar. O empreendedor, ele não consegue, né? Não adianta. Ele vai inovando, vai empreendendo. Aquilo que parecia, né, ser algo tão meu ali de cozinha, de fazer, virou a nossa fonte de renda. Meu Deus. Nessa época, a gente chegou a um ponto de não ter o que comer. Da gente ser sustentado pela igreja. De um dia, o nosso pastor chegar com a cesta básica e trazer a nossa casa, com os nossos filhos tudo doentes na sala. É aquele momento de uma prova, de um deserto que você sabe que você está passando, mas que você precisa aprender algo. Porque não adianta passar pelo deserto e não aprender alguma coisa. Um deserto, ele é uma escola. Então, quando aconteceu isso, né, a gente foi desenvolvendo. Eu me lembro que eu tinha um bug, que foi o que ele me deu, eu tinha um carrinho, um bug que eu amava. E eu falei, eu só tenho essa semente. E nós vendemos o bug e semeamos. Abrimos a primeira lojinha há 14 anos atrás. Meu Deus. Da Satrelli, que já teve outros nomes antes. Aí toda hora que eu queria patentear, já tinha alguém com aquele nome, aí eu desistia do nome e mudava de nome até chegar a Satrelli. Mas ela nasceu assim, ela nasceu de um sonho. Dali veio o picolé, dali veio o sorvete, e hoje é a nossa fonte de renda. É a nossa vida, é o nosso trabalho. E eu lembro que uma vez vocês que participaram no acampamento da Salt, primeiro acampamento da Salt, o Salt Experience, meu Deus do céu. Olha, seria hoje, contando, né, o que a gente fez naquele acampamento, seria inacreditável. Sim. No plena pandemia, a gente reuniu ali 100 pessoas num acampamento. Sim, muito bom. Né, contrariando tudo o que poderiam dizer naquele momento. A gente reuniu ali 60 adolescentes, 40 adolescentes e 60 adultos. Foi o contrário. E a gente teve ali naquele acampamento, a gente experimentou o maná. Experimentou o sorvete de vocês, foi bênção. Sobre esse acampamento, o que vocês poderiam dizer aí para os nossos seguidores? O que mais marcou vocês? O que mais mexeu com vocês naquele acampamento? Foram 2 acampamentos que vocês participaram, né? Nos 2 acampamentos vocês fizeram a mesma função ali, como pai e mãe, né? A gente separou os grupos e chamou cada grupo de família. E vocês nos 2 acampamentos tiveram a mesma função de pai e mãe. O que marcou vocês naqueles acampamentos? Bom, para mim foram várias coisas, várias. Mas o que me chamou a atenção também foi a sua dedicação, pastor, da sua esposa,
com aquelas crianças ali que não tinha nada a oferecer para vocês. Constrangidos, né? Aquilo dali, é sério, eu até me emociono quando eu penso. Por quê? Porque são poucas pessoas que fazem isso. Poucas pessoas que se dedicam a vidas que não vai dar nada em troca para elas. Mas a gente sabe que dali é propósito. Né? Sim. E Deus, ele dá a provisão. E como ele deu a provisão naquele dia, como ele tem provisionado, né? E a gente saiu de lá impactado com isso, porque eram muitas crianças, muitos adolescentes, muitos voluntários que estavam ali, realmente dedicando. A gente não viu nada assim que possa... Ó, que dali não foi legal, que dali não. Tudo foi bem instruído, bem feito. Os louvores, as crianças lá dentro do templo adorando, né? Não ficou ninguém assim disperso. Dali para mim foi impactante. E também aquela parte do que reuniu todo mundo lá fora, que foi aquele rapaz vestido lá, que fez o teatro, que as crianças ficaram impactadas. Aí depois no final eles queriam conversar, queriam confessar pecado, queriam conversar, né? Aquilo dali para mim foi muito mais, não é porque a gente está aqui, né, conversando com você, mas é porque realmente a essência do evangelho é isso aí. É cuidar de pessoas que eles não têm nada para oferecer para gente, mas o Senhor cuida. É o Senhor. No meu caso, quanto ao acampamento, o que mexeu comigo foi que a gente já faz um acampamento na nossa igreja e a gente lida, que é um dos outros ministérios que a gente ajuda, né? Que eu falei, acabei falando só do Carro de Paz. A gente tem um ministério também lá que a gente ajuda os pastores, né, a cuidar dos adolescentes. O que mexeu comigo, o que foi impactante para mim, é que a necessidade dos adolescentes são a mesma, mesmo eles tendo classes sociais diferentes. Sim. Mas a necessidade, os problemas, os pecados são os mesmos. O nível de sofrimento deles é o mesmo, mesmo eles tendo situações sociais totalmente aversas. Sim. Porque a gente lida com adolescentes que têm uma situação financeira, né, muito aos olhos humanos, muito boa. Sim. E aí a gente lida com o acampamento, né, da Salt, que são crianças que estão tão longe dessa realidade, e a gente viu Jesus fazendo a mesma coisa lá e cá. Isso foi algo que me impressionou. O poder do Espírito Santo é o mesmo para quem tem muito dinheiro, para quem não tem quase nada. Ele faz algo no reino, sabe? O Evangelho tem esse poder de tirar título, de tirar reinado, de tirar... É todo mundo igual. Isso me chamou a atenção, porque foi uma experiência nossa, da gente falar, meu Deus, a gente tem o mesmo amor para aqueles que não têm quase nada, para aqueles que têm muito. Sim. A gente olha com o mesmo olhar porque a gente olha para dentro. A gente olha com o olhar do Senhor, a gente olha aquilo que Deus está vendo, não o que os nossos olhos estão vendo. Então isso me impactou. Então toda vez que tem, a gente sabe que a gente tem ali uma missão, tem crianças para abraçar, tem criança que a gente sabe que vai chorar, tem criança que a gente sabe que a gente vai falar, olha só, você vai vencer. Isso aqui não é a sua realidade. Deus tem algo muito maior para você. E aí, enfim, isso me marcou nesses acampamentos, né, da Salt e lá na nossa igreja também. Isso é muito legal porque, como a Alexandre falou, são pessoas que às vezes o mundo diz que eles não têm nada para oferecer. Né? Só que a gente, o chamado, ele não olha qual é o retorno. Exato. Na verdade, muitas pessoas olharam para nós um dia e talvez disseram que a gente não tivesse muito a oferecer. Sim. Mas Jesus que tem um projeto para cada um de nós, né? E ele diz assim, não, eu tenho uma história, já está escrito e eu preciso cumprir. Aquele que começou, eu comecei, agora preciso terminar, né? Então, você vai ver muitas crianças que sofrem problemas e que não são problemas que nós sofríamos no nosso tempo de adolescente.
que talvez o máximo que a gente pudesse falar de problemas no nosso tempo era uma bola que furou para ver se teu pai ia comprar outra, um videogame, ou um chinelo, ou um tênis, ou uma coisa qualquer. Hoje em dia, os problemas não são tão materiais. Os problemas dos adolescentes são muito problemas emocionais, traumáticos, né? Problemas que a gente nunca viveu no tempo da gente. Não se falava de depressão, de automutilação, uma coisa que não sei o que é isso, né? Não existia automutilação, existia briga de rua, né? Na saída da escola e alguém se machucava, mas a própria pessoa se machucava, não existia isso no tempo do adolescente. E hoje é uma realidade no mundo deles, né? Acabamos de receber aqui no nosso estúdio, né, uma pessoa aqui que vocês já conhecem, né? Ok, aí, ó, o nome, para quem J-O-S-U-E, Josué, é isso aí, ele veio participar, falou que vai chegar no podcast no meio, vai chegar chegando e já está aqui com a gente, né? Veio para conversar aqui com os amigos, né? Isso aí. A gente estava falando aqui que no nosso tempo de adolescente, os problemas que nós sofríamos eram problemas, né, de talvez uma brincadeira, talvez um acidente, né, durante o dia, uma coisa normal, ou um brinquedo que quebrou, e que hoje a realidade dos nossos filhos, ou pelo menos dessa turma que a gente lida hoje, dessa geração, né? Inclusive, meu bonitão aqui está com 10 anos, já está quase lá nessa fase, né? Os problemas que essa turma enfrenta hoje são problemas muito voltados para a parte emocional, né? A automutilação era algo que a gente nem imaginava no nosso tempo. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, um ataque, né, de pânico, eram coisas que a gente não tinha noção. Por falar nessas questões, Sabrina, nós estamos aí vivendo o Setembro Amarelo, né, que tem uma mensagem muito forte e que a gente está, como igreja, né, e como ministros de Deus, quem está à frente dos ministérios, você está lá com os adolescentes, também apoiando, né, Casa de Paz. O que você pode nos dizer aí sobre esse tempo, né? Essa questão que as crianças estão vivendo hoje, os adolescentes, não só os adolescentes, agora é impressionante, até os adultos, né? Sim. Então, o que a gente percebe? Existe uma diferença muito grande da nossa geração como adolescente e da geração atual, que é o excesso de informação. Esse excesso de informação e essa tecnologia que chegou pra gente, que hoje eles têm acesso, isso causa, com certeza, né? Porque nós tínhamos o quê? Por mais que já estava começando o divórcio, mas nós tínhamos uma família, né? A gente tinha um pai, uma mãe, a gente tinha esse modelo. Isso, com o decorrer dos anos, isso foi se perdendo. Por quê? Porque as mulheres, né? A gente até fala isso, né? A gente brinca lá em casa. Eu falei, gente, mas por que foram queimar sutiã? Não mandei ninguém queimar sutiã. Eu queria ficar em casa. Meu Deus. Mas hoje a gente percebe que é praticamente impossível uma mulher ficar em casa. Ela precisa ajudar o marido e ela precisa estar nessa missão, né? Porque as coisas são muito diferentes hoje e essa renda precisa ser complementada. Então, a gente percebe lá em casa, né? Os meninos têm acesso a coisas que nós não tivemos. Sim. A gente fica assustado com o celular, a gente fica assustado com o smartphone, o que o smartphone pode fazer. Sim. Só que o que a gente não imaginou era a consequência disso. Mas a gente, como igreja, há 25 anos atrás, quando a gente estudava sobre arrebatamento, a gente estudava que a ciência se multiplicaria. A gente estudava que o aquecimento, a Terra aqueceria. Isso tudo a gente estudava 25 anos atrás. Mas isso chegou agora, diante dos nossos olhos. Nós estudamos, nós tivemos a informação, os adolescentes não tiveram. Meu Deus. Eles não tiveram essas informações. E eles estão vivendo uma passagem de geração atuando diante de informações que antes a questão, vamos supor, a problemática
vou colocar aqui uma questão da época, de onde? A problemática dos homens da época era comprar uma revista que era para maior de 18 anos. Essa era a problemática da época. Hoje isso está liberado em qualquer aparelho, em qualquer televisão. Antigamente, quando a gente via uma novela, um filme, se os nossos pais estivessem na sala e tivesse um beijo, a gente tinha que fechar o olho. Lembra? Tinha que fechar o olho. É verdade. Hoje não. Hoje isso está explícito. Então, eles não sabem lidar com isso. Mas nós, como igreja, o que eu percebo é que nós precisamos falar para esse adolescente do amor do Pai. Porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Uma pessoa que se mutila, quando você falou, a gente nunca imaginou que alguém pudesse se mutilar, cortar a si próprio. Porque essa pessoa não sabe quem ela é. Essa pessoa não conhece a identidade dela. Essa pessoa não tem conhecimento verdadeiramente do amor do Pai. Do que é um pai entregar o seu próprio filho por amor a essa pessoa. Essa pessoa não entende, não sabe que ela é amada. Porque se ela soubesse que ela é amada, ela não se mutilava. Sabe? Então, eu percebo que nós como igreja temos essa missão de transferir, de ensinar, de mostrar o amor do nosso Pai, que deu Jesus, sabe, o Filho dele no nosso lugar. Porque nós somos pais aqui. Você é pai, nós somos pais. E eu já fiz essa encenação lá em casa. Eu falei, olha só, eu não dou nenhum de vocês por ninguém. Não adianta. Se a gente estiver diante de um assalto, eu não consigo entrar e escolher um. Eu vou escolher um, vou salvar um. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas também se vamos supor, se me pedir, me dá um filho, não vou dar. Mas pela vida do outro não dou. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa realidade, a nossa verdade. É a nossa verdade. Pensa, Deus deu o Filho para morrer no nosso lugar. Para que a ira dele fosse em Jesus, a ira que era para nós. Então, é um amor, é uma graça que essas pessoas não conhecem, nós conhecemos. Nós precisamos mostrar para esses adolescentes o quanto eles são amados, para que esse amor, esse perfeito amor, lance fora todo o medo. O medo do futuro, o medo do pânico, o medo, para que o medo saia e perca força na vida dessa pessoa. É assim que eu vejo, assim, pensando no Setembro Amarelo. A gente, como igreja, se percebe que a igreja hoje, ela enfrenta muitos desafios que a igreja de 20 anos atrás não enfrentava. Não, com certeza. Nós nunca imaginávamos ter que lidar com o Setembro Amarelo. Não imagina. A igreja, como organismo, como temas de mensagens, a gente sempre falou do amor de Deus. Sim. Como você falou aí, né? Aquela questão de paternidade. Paternidade não é só origem, mas é destino. Isso. Então não é só de onde eu vim, mas é para onde eu vou. E aí, no meio desse de onde eu vim para onde eu vou, é que existem as complicações que, se uma pessoa não entender quem ela é em Deus, ela não vai saber nem de onde veio, nem para onde vai, nem onde ela está agora. Nem por que está aqui. Entendeu? Esse é o papel do inimigo. Que são as perguntas que levam as pessoas a entrar em crise. Sim. Porque não conseguem entender o que é esse amor de Deus. Não conseguem entender como alguém entrega um filho por amor. Não conseguem entender como alguém que fala de graça. Você não merece, mas eu resolvi te amar. Sim. Você realmente, como a gente às vezes conhece algumas pessoas e fala, mas eu não mereço. Realmente não merece. Mesmo não. Mas nem eu a sou gente. muito... Realmente, você é muito errado. Eu também sou. Eu também. E o nome disso é graça. Deus olhou lá de cima e falou assim,
eu amei esse povo. Ele tinha um plano perfeito, né? Né? Jesus é o plano perfeito. Se aproveita desse Setembro Amarelo é para dizer que nós não somos amados, que nós não somos queridos, que o pai muitas vezes foi embora, separou da mãe porque não amava esse adolescente, não gostava desse adolescente, que a tragédia que veio sobre a família é culpa do adolescente. Sim. Então, é porque ele prefere se culpar do que acreditar que aquele homem, que é o pai, e aquela mulher, que é a mãe, seriam capazes de fazer o que fizeram. Então ele prefere se culpar. Por quê? Porque ele não conheceu o verdadeiro amor. E é por isso que a Bíblia diz que o evangelho para o mundo é loucura. Porque você fala isso, não faz sentido. Não adianta falar de Deus. Você precisa experimentar. Você só falar, não adianta eu dizer para você como é que anda de bicicleta. Não vai fazer de você um ciclista. Então, a igreja de hoje, ela precisa sim estar preparada para fazer o povo sentir o que é o amor de Deus. Porque a gente fala muito, e se você perceber, existia uma fala, Jesus te ama. Há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, a gente ia pela rua, Jesus te ama, Jesus te ama. Hoje em dia, se você passar pela rua e disser Jesus te ama, não causa mais o mesmo impacto que causava 30 anos atrás. As pessoas olham com indiferença, tá bom, e daí? Porque hoje em dia não basta só falar desse amor, você precisa fazer com que essa pessoa sinta esse amor. Exatamente. Provar e ver de que o Senhor é bom. O amor, ele precisa ser experimentado. E são momentos como esse, né? Onde você tem aí o Casa de Paz, em que você consegue fazer uma pessoa entender o que é o amor, um acampamento de adolescente, um trabalho como esse que vocês fazem, que a gente consegue fazer uma pessoa entender, cair a ficha. E que se for bem ao pé da letra, hoje em dia ele já nem sabe o que significa cair a ficha, né? Porque já é uma linguagem já de 40 anos atrás. O que é cair a ficha? Estou bem na fita, ninguém sabe mais o que é isso. Estou bem na fita, bem no DVD, ninguém sabe mais o que é essas coisas, né? Eu queria agora fazer um retrocesso nessa fita. Você que está em casa, eu queria que você contasse pra gente a experiência de conversão. Você tem um testemunho muito forte e eu queria ouvir, porque tudo isso que a gente falou começou nessa experiência de conversão. Conta pra gente aí, Sabrina, como é que foi esse momento? Eu vou começar o É o seguinte, a gente se conheceu, eu trabalhava numa lanchonete, numa cafeteria, que a prima dela, a amiga dela trabalhava, e aí ela... Fora do Brasil. Lá nos Estados Unidos. Aí ela falou, minha prima tá chegando aí. Aí eu falei assim, amiga, ela é bonita? Ela falou assim, não sei, eu acho que é. Me apresentou quando ela chegar. Aí ela chegou, me apresentou, a gente conversava e tudo. E aí eu, espertamente, né, eu falei, chamei ela pra voar, falei assim, tô fazendo curso de piloto, quer voar comigo? Acabou. Já era. Ela falou assim, casei, já tá comigo. Casei já, ela já falou, casei. Foi para os Estados Unidos fazer dinheiro pra casar. Entrou numa fura. Um brasileiro, né? E aí a gente se conheceu, a gente namorou durante 6 meses, né? E depois de 6 meses a gente casou. Porque nos Estados Unidos é solidão. Eu cheguei nos Estados Unidos em agosto de 1995. E era muita solidão, eu tinha muita falta da minha família, né? Pai, mãe, irmãos, eu era muito agarrado com eles, a gente só fazia reunião de família, churrasco, era assim, a gente mundano, né? Do mundo. E eu fui conhecer a Cristo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, fui até na igreja Maranata, um rapaz me convidou, fui uma vez, mas fui por emoção. Mas eu fui conhecer a Cristo mesmo nos Estados Unidos. Só que a gente se casou antes de se converter. Ela era budista, né? E aí, só que eu era muito ciumento.
Eu não queria que ninguém chegasse perto dela, porque já me armava logo, né? E a gente separou depois de 1 ano casado, mais ou menos, por causa do meu ciúme. Eu não aguentava, eu ficava assim. Ela falou, então tá bom, então você vai embora, e acabou. Só que eu morava numa casa que tinha 15 pessoas. Eu era ovelha negra, era tudo crente. Deus me mandou para uma casa que tinha 15 crentes. Eu era o único ovelha negra, o único que não era cristão. Porque eu conheci um rapaz lá que falou, vem para os Estados Unidos, que aqui eu te dou uma ajuda aqui até você poder andar sozinho. Só que eu não sabia que ele era crente. E eu fui, entrei nessa casa, todo mundo me recebeu bem, até achei estranho, porque eles não me conheciam. Parei de táxi em frente à casa, vieram os 3, pegaram minha mala, vamos embora. Eu falei, pô, não conheço ninguém. Mas eles me abraçaram assim de um jeito que me constrangiu aquele amor deles. Eram jovens. E aí eu fiquei durante um período lá, uns 2, 3 meses, sem trabalhar, que eles falaram, eu vou te ajudar durante esse período, 2, 3 meses, até você arrumar um emprego para você poder começar a pagar as contas aí. E eu achei que dali estranho, falei, os caras não me conhecem. E chegando num país estranho aí, né, como é que eu vou me virar? Aí me dava carona, arrumaram emprego para mim. Foi uma coisa diferente que eu nunca tinha visto antes. Quando a gente se conheceu, eu morava nessa casa, né? E aí quando a gente se casou eu saí. Só que nessa casa eles me chamavam para ir para a igreja, eu não queria, eu ia para balada, eu ia para o centro de Boston, tinha umas casas de torno ali, eu ia para lá. E aí eu ia, não queria compromisso nenhum. E quando a gente se conheceu, a gente era do mundão, né? A gente tinha lá do Cristo, aí a gente se conheceu, foi morar num apartamento. Desse apartamento a gente ficou lá nesse período 1 ano, a gente separou e aí eu voltei para essa casa. Não para essa casa, mas para uma casa que eram as mesmas pessoas que moravam. Sim. E eles me chamavam para ir para a igreja. Aí eu, não quero ir fazendo curso de piloto, estudando muito. Por que a gente separou? Porque eu estudava muito e ela queria sair. E eu falava, não, tem que estudar, nosso futuro, estudava muito. E aí quando a gente separou, eu fui para essa casa. E as pessoas me chamavam para ir para a igreja. Eu falei, não, quero não. Aí, só que eles me viam bem triste. Eu chorava. Aí eu estudava muito, trabalhava muito. Aí ele falou, se você quer ver teu casamento restaurado, vamos lá na igreja. Porque hoje vai um pastor lá, pastor Gesiel Gomes. E era culto de jovem, na época eu era jovem. Bom tempo, 95, ainda né? somos. Eu tinha 27 anos, né? 26, 27 anos. 29, já é jovem. Você vai fazer as contas. E aí eu fui nesse dia, era para um sábado, no culto de jovem. E aí o pastor pregando lá na frente, ele falou tanta coisa, ele falou, no final ele fez o apelo. Eu fui lá pra frente chorando, não sabia, estava me controlando, chorando. Só que os jovens me abraçaram de um jeito, como eu nunca fui abraçado antes. As pessoas que não me conheciam, eu ficava assim, caramba, como é que os caras estão me abraçando? E eles choravam junto comigo, me abraçavam. Quando eu fui para casa, também eles oravam por mim, os pastores oravam para mim. E aí eu passei à igreja. Quando eu ia à igreja, eu ia num culto de domingo e no culto na segunda-feira, que é a ciclo de oração. Por quê? Porque eu passei a orar por ela. Só que eu orava muito por ela. Antes de sair para o trabalho, eu orava por ela. Ia para a igreja, estava orando. E aí a pastora dessa igreja falou, Alexandre, contei minha história para eles, né? Aí falou, Alexandre, nós vamos ver a Sabrina aqui um dia, prostrada aqui, adorando o Senhor junto com você. Eita glória. Aí eu falei assim, eu acreditei não acreditando, né? Porque ele era budista, Deus para ela era impossível. Na minha mente, né? Era impossível. Aí ela falou, nós vamos ver a Sabrina aqui adorando a Deus. Eu falei, mas ela era budista, né? E aí eu passava a orar por ela. Eu orava por ela todo dia. Eu orava para Deus para não faltasse nada por ela. Que não faltasse nem, falo até hoje, nem um grão de arroz que faltasse por ela. Que Deus protegesse ela. E aí foi assim, você quer contar uma história? É a minha parte. Tá doido pra falar? É a minha parte. Então ele já contou o início, como ele se conheceu. E aí quando a gente se separou, eu sempre falo isso, ele foi pro caminho do Senhor e eu fui pro caminho oposto. E
Então eu conheci as drogas, eu conheci a bebedice, eu ficava largada no chão. E eu era muito jovem, eu tinha 21 anos na época. Então eu conheci uma parte da América que as pessoas não conhecem, né? As pessoas conhecem o carrão, a casa boa, e eu conheci esse outro lado. E aí os amigos que eram amigos não eram mais tanto amigos assim, porque eu já não tinha mais nada para oferecer. E aí eu me lembro que a gente sempre, a gente nunca perdeu o contato, a gente sempre teve contato, porque existia realmente essa insistência de restaurar esse casamento, mas eu não, era impossível realmente, era impossível. Então eu entendo que precisou uma intervenção divina, sobrenatural, né? E um dia eu vim ao Brasil, passei as férias, né? E quando eu voltei, eu saí de casa, e que é engraçado, né? Olha como é que o Senhor faz as coisas. Setembro amarelo. Eita. Olha só. Quando eu voltei, né, das férias que eu voltei para a América, que é uma das coisas que ninguém consegue entender, porque eu saí 3 vezes, saí e entrei naquele lugar imigrante. Meu Deus. Né? Ninguém consegue entender como é que eu entrava e saía daquele país. Enfim, Deus sabe de todas as coisas. Da última vez que eu entrei, da penúltima vez que eu entrei, que foi essa das férias, a minha vida estava em caos. Eu não tinha mais emprego, eu estava cheia de dívida, eu tinha batido com o carro, estava com o carro alugado, e aí eu não falava inglês. Alexandre sempre foi a pessoa que falava o inglês para mim, e eu cheguei num estado de vida que eu queria me matar. Eu saí de casa para me matar. Olha só, lembrando desse detalhe. Eu saí de casa para bater com o carro no poste. Eu falei, eu bato o carro no poste, morro, acaba o meu sofrimento. E aí quando eu saí, que eu cheguei, né, numa determinada rua, eu vi o carro dele. Que o carro dele também, assim, era impossível não se achar. É um azul muito bonito. Era um azul metálico. Um Dodge Neon. Só ele que tinha aquele carro. Quando eu vi o carro dele, ele ativou em mim uma esperança. Eu falei, o Alexandre tá ali. E aí eu fui ter com ele. Quando eu cheguei lá, e aí a gente era faísca, né? Se encostava, era faísca pura. Né, meu amor? E aí, quando a gente se viu, que começou a pegar fogo, ele olhou pra mim e falou assim, não mais. Você não é mais digna de mim. Ele falou essa frase pra mim. E aí eu saí dali. E aí nisso ele falou assim, amanhã é o nosso divórcio. Amanhã. Me encontra, era até no Merikmon, né? Me encontra no shopping pra você assinar. E ele estava decidido. Ele estava decidido a acabar com aquele sofrimento que a gente vivia, né? Nisso, chegou o outro dia. Quando chegou o outro dia, eu fui trabalhar limpando uma casa. Só que nós ficamos 9 meses, você fala. Foram 9 meses. E eu fui trabalhar numa casa, limpando uma casa. E eu me lembro como se fosse hoje que eu fiquei irritadíssima. Porque eu fui trabalhar com uma idosa. Então na minha cabeça era, ela não vai fazer nada e eu vou trabalhar dobrado. Então eu não queria chegar perto dela. Porque eu me lembro que eu estava irada com ela. E aí limpei a parte de cima toda. Quando eu fui descendo, já que lá você né, minuto é dinheiro. Sim. E aí já fui descendo, limpando os corrimão e tal. Quando eu cheguei num determinado lugar da escada, a velhinha vira pra mim e fala assim, Deus manda te dizer, não assina o papel amarelo. Aí o que eu fiz? Debochei dela. Muito nova, budista. Debochei dela mesmo, né? Enfim, passou, cheguei em casa, tinha marcado com ele. Quando nós nos encontramos no shopping, que o Alexandre sai do carro com papel amarelo. Meu Deus do céu. As minhas pernas tremeram, eu comecei a chorar. Eu desmontei. Eu comecei a chorar porque algo ali era diferente. Eu tinha ouvido daquela senhora. Há horas antes, a mulher nem me conhecia. Eu fui trabalhar com ela porque tem essas empresas lá, né? Você sim. conhece a sua dupla ali na hora. E aí foi quando eu chorando, e aí ele falou pra mim, eu só volto, né, se você não impedir de eu ir à igreja. Essa era a condição dele. E aí eu dentro de mim, eu falei, vou tirar ele da igreja em 2 minutos, né? Falei, então tá, então eu topo. E aí ele virou e falou assim, mas eu quero que você conheça um amigo. Ele foi muito sábio. Eu quero que você conheça um amigo. Aí me levou para conhecer um amigo dele, eu não sabia. Era o pastor dele, mas eu não sabia. Porque eu não tinha
acesso nenhum a coisas de igreja. Aí chegamos lá, tomamos um café maravilhoso e tal, com aquela pessoa que eu não sabia que era pastor. No final ele falou, vamos orar. Quando ele falou, vamos orar, eu já não lembro de mais nada. Eu só me lembro levantando, já não me lembro o que aconteceu. Enfim, ele também foi muito sábio, né? Ele falou, hoje tem culto de doutrina, mas eu não quero ver vocês na igreja, vocês vão matar a saudade de marido e mulher. Ele falou assim pra gente. E só que eu não fui à igreja. Eu não fui à igreja. Ele ia pra igreja e eu ficava em casa. Ele ia pra igreja e eu ficava em casa. Até que, chegando em casa, um dia do trabalho, ele botou a secretária eletrônica pra funcionar. Foi assim que eu fui pra igreja. Pra você ver como é que são as coisas, como que a gente precisa entender os adolescentes. Os meios que Deus faz. Quando ele acenou lá, a secretária eletrônica tinha uma voz feminina. E a voz feminina falava assim, Alex, eu vou cantar na igreja hoje. Vai pra igreja onde eu cantar. Aí não. Aí para tudo. Eu já tô nessa igreja, O quê? Pastor. Quase fechou a igreja. Eu fui pra igreja. Pra bater na menina. Meu Deus. Foi assim que eu fui. Como é Fui que pra pode? bater na menina. Não foi? Para o culto. Chama. Eu Chama a chamo polícia. ela aqui fora. Enfim. E aí, né, as coisas... Foi o meu primeiro contato com a igreja. Foi dessa forma. E aí eu passei a ir pra igreja por causa da menina. Porque eu não queria a menina perto dele. Passei a ir por causa disso. E aí quando eu cheguei, passei a ir na igreja, indo na igreja, um dia, eu lá atrás, eu ficava atrás, e eu ia, pastor, eu ia com umas roupas que só Jesus para transformar a vida daquela jovem. A gente tem que amar. Pastor, se não fosse o amor de Cristo, se não fosse as pessoas, porque a gente fala assim, a gente comentou aqui, Jesus te ama, mas hoje a gente precisa dizer para essas pessoas que nós amamos essas pessoas. Se nós não falarmos isso e não amarmos essas pessoas, a gente perde almas, porque essas pessoas não vão encontrar o amor está em Cristo. Então, naquele momento que eu estava ali eu ia com umas roupas, porque qualquer pessoa ia falar para mim, sabe o quê? Sai daqui que aqui não é lugar para você. Por causa da vestimenta que eu entrava na igreja. Mas ele tinha uma palavra de uma pastora que falou que nós vamos ver a Sabrina aqui, derramada e adorando ao Senhor. E aí a minha motivação não era Jesus, mas eu estava lá. E a palavra, ela era pregada. E um dia essa palavra entrou em mim e me rasgou. Meu Deus. Que quando eu aceitei Jesus, né, essa palavra de aceitar Jesus, não foi normal, eu fui urrando. Eu saí do último banco e eu fui até a frente urrando. Eu gritava de tamanha dor que existia dentro de mim. E foi ali que eu aceitei a Jesus, que eu levantei as mãos e que eu comecei um processo de conversão. Mas era algo que era como se Deus soubesse que se Ele não intervisse com algo assim... divino, sobrenatural, eu não ia fixar, eu não ia permanecer. E aí naquele processo, que acho que foi uma das coisas assim, que foram muitas coisas que aconteceram, muito testemunho, mas esse foi o que começou. E aí um dia eu tendo que ir trabalhar em casa, né? Ele já tinha ido trabalhar e eu ia trabalhar. Aí eu já estava na igreja, já estava ouvindo as pregações, eu questionava muito, eu perguntava muito. Alguns não tinham respostas para as minhas perguntas. Eu fiz, só de discipulado, eu fiz 3. Eu não saía da sala do discipulado. Eu fiz 3 turmas, porque as perguntas não eram sanadas das minhas questões. Então eu permanecia ali naquelas aulas de discipulado. Enfim, até que um dia eu tendo que trabalhar, e aí eu desci, fui ligar o carro não ligou. O carro não ligou, e eu ali precisando ir trabalhar, Alexandre não estava em casa. E ele não ligou, e aí eu sentei no meio-fio, mas era aquele dia que não dá pra você adiar. Não dá pra você adiar, você tem que trabalhar. Porque senão, se você não trabalhar, você vai perder tudo de novo. Era aquele dia D.
Não dava para mim ficar em casa e falar assim, olha, eu não vou hoje, porque senão eu ia perder o emprego. E eu estava refazendo a minha vida. Nisso eu sentei no meio-fio. O carro estava aqui. Eu sentei no meio-fio. Eu olhei para aquele carro não ligava. Era aquele Altima preto, Nissan preto. Lindo. E aí eu olhava para aquele carro não ligava. E eu tenho que trabalhar. Nisso eu lembrei das coisas que falavam lá na igreja. Falei, como que a palavra não adianta, a palavra garante. Se está escrito, garante. Jesus garante a palavra. E aí eu olhei e falei, aí. Eu fiz exatamente assim. Eu era muito abusado, eu era muito debochado. E aí eu falei, tá aí. Se o Senhor existe de verdade, se Deus, se você existe, se é aquilo tudo que estão falando lá naquela igreja, que criou o céu, criou a terra, criou o mar. Aí eu fui falando as coisas que eu ouvia na palavra. E aí eu fui falando. O que é pra você ligar esse carro? Me mostra que você existe. E o carro ligou. Meu Deus. Sozinho. O carro ligou sozinho. E o carro ligou e os faróis ficavam piscando na minha cara. E eu sentava no meio-fio. Então, o farol ele vinha no meu rosto. Eu vou falar pra você, eu nunca senti o que eu senti até hoje. O que eu senti naquele dia. Meu Deus. Não era temor. Era pavor. Era pavor de Deus existir. Porque eu vim de uma religião que não acreditava em Deus. E ele respondeu a uma fala minha, um desafio meu. E aquele carro ligou e eu liguei pra ele. Eu fiquei doente. Só que quando ele chegou, ele riu de mim. Ele falou, mas esse é o Deus que eu sigo. Foi assim que ele falou pra mim, esse é o Deus que eu sigo. Então, ali desencadeou. Eu comecei a viver muitos processos sobrenaturais. Meu Deus. Foi um sobrenatural atrás de outro. Eu digo, quem nasceu verdadeiramente do Espírito, quem nasceu de novo, quem conhece o Espírito Santo, quem se relaciona com ele, nada mais importa. O que vocês diriam, então, nas considerações finais de vocês, para quem está nos assistindo? Eu não sei se você está ainda no mês de setembro, em setembro amarelo, não sei se tu já está no outubro rosa, não sei se tu já está no novembro azul, não importa o mês, a cor do mês, né? Para quem está nos assistindo, o que vocês falariam aí nas considerações finais de vocês para esse povo que às vezes não conhece esse Jesus, esse Deus maravilhoso, ou talvez conheça aí e talvez estejam aí só assistindo alguns vídeos pelo YouTube, passaram por acaso, né, e acharam o vídeo do Pod Crente, ou talvez uma pessoa que esteja pedindo uma resposta para Deus hoje, né, tu pediu uma resposta para Deus hoje e a resposta vem nesse vídeo. Então, o que vocês poderiam falar nas considerações finais de vocês para quem está nos assistindo? Eu diria o seguinte, somente creia, porque ele pode fazer infinitamente mais. Esse testemunho que a gente deu aqui é particular nosso, mas a pessoa está passando por algum, somente creia. Creia porque ele é fiel e justo para fazer. Ele é Pai e ele está sempre presente. E tenha relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é tudo. Uma pessoa sem um relacionamento com o Espírito Santo, eu vou dizer, ele está perdendo muita coisa. Está perdendo. É só o Espírito Santo que pode fazer. Jesus está sentado à destra de Deus, Pai. E o Espírito Santo está aqui conosco. Então, é Ele. Jesus nos salva, o Espírito Santo Ele nos guia. Ele nos dá a direção. Então, ter relacionamento com o Espírito Santo é tudo. É o que ela falou, você vai ter informações privilegiadas. Antes que aconteça, Ele vai falar com você. Em sonho, palavra, vai usar um profeta. E aí esteja atento. Para estar atento à palavra, tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter o relacionamento com o Espírito Santo. E Ele é tudo. Eu digo também, eu quero te desafiar. Eu quero desafiar você a conhecer esse Deus que eu falei. Você que já perdeu sua fé, você que já viveu em tantas igrejas, já passou por tantos lugares e você está desacreditado.
Você está caminhando para a apostasia, para aquele lugar onde Deus não tem mais tanta importância na sua vida. Eu te desafio a desafiar Deus, porque Ele garante o que está escrito. Ele garante o que está escrito. E Ele é único. Só existe um Deus. E Ele deixou escrito. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você não vai ter vida se não for em Jesus. Desafia. Faça como eu fiz um dia, que Ele vai se apresentar a você. Eita glória, meu Deus do céu, hein? Deu pra perceber que o sarrafo subiu aqui, hein? Ó, já subiu de nível, hein? É isso aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente que você conhece que está precisando ouvir o que você acabou de ouvir, né? Esse Deus é de verdade. E Ele pode fazer, se Ele fez na vida do Alexandre e da Sabrina, Ele faz na tua vida também. Então, querido, eu quero deixar você nesse Pod Crente, né? Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu!